Olá, amados alunos. Vamos então para a nossa segunda aula sobre o texto de Caio César Bosch, A História e Sua Construção. Sobre o texto, eu quero destacar, num primeiro momento, 3 pontos. O primeiro é sobre a disciplina histórica. Durante algum tempo, principalmente no decorrer do século XIX, se difundiu a ideia de que a história ela podia ser traduzida como uma sucessão de fatos interligados numa ordem cronológica linear a partir de uma perspectiva de causa e efeito. Essa ideia ela foi questionada, superada, até porque história ela é uma investigação, um processo investigativo que exige ação, dinamismo e, claro, é um processo que vai correndo e que exige do historiador, aquele que produz o conhecimento histórico, né, justamente uma série de escolhas, de desafios a serem superados, no próprio processo de investigação. Daí ser ação e ser dinâmica. Né? A história é ação, é dinamismo. Claro, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que temos que ter em mente, e o autor, Caio César Bosch, ele acaba ressaltando isso, é que em cada momento e em cada época, além de se ter uma escrita da história dominante, linhas de força historiográficas dominantes, você tem também um conceito de história específico, ou seja, para cada época, para cada momento, há um conceito de história específica. Então, o conceito de história, ele vai também se modificando ao longo do tempo. E o terceiro ponto, ele diz respeito à questão da verdade na história. A verdade na história sempre é relativa. E quando nós estamos falando aqui de história, é uma história em termos de disciplina, é a disciplina histórica, né? Então a verdade na disciplina histórica ela é relativa. Claro, se nós pensarmos, por exemplo, na ciência de uma maneira geral, a ciência avança a partir da dúvida. Certos conhecimentos que antes alcançavam o status de verdade, eles acabam sendo questionados, perdem esse status e a partir de novas argumentações, interpretações, há um novo conhecimento que agora assume o status de verdade. Então a dúvida ela é fundamental. E se nós pensarmos, por exemplo, em Descartes, é a dúvida metódica que faz, por exemplo, a ciência avançar. E em história não é diferente. Se você tem uma dada interpretação sobre o passado, essa interpretação ela pode muito bem ser aceita num dado momento, porque assumiu, foi validada com o status de verdade. Porém, a partir da descoberta de novas fontes, a partir do uso de metodologias específicas ou de conceitos específicos ou de novas problematizações acerca do passado, aquele conhecimento consolidado, com status de verdade, ele é criticado e superado. Então, nesse sentido, a verdade em história, ela é relativa. Então,
para começar, esses 3 pontos, eles precisam ser sublinhados. Agora, sobre a produção do saber histórico, um aspecto a ressaltar é a questão dos fatos históricos. Fatos históricos ocorrem no dia a dia. Há fatos que são elevados à condição de históricos pela escolha e pelo estudo, pela relevância atribuída a ele pelo historiador. Então, o historiador, ao olhar para as sociedades passadas, ele pode muito bem ali identificar e analisar fatos específicos que, à primeira vista, não teriam tanta importância, mas que essa importância ela é revelada pelo historiador a partir das análises sobre esses fatos. Então, o historiador, ao olhar para o passado, ele constrói também fatos históricos. Mas há fatos que já nascem históricos. O ataque, por exemplo, do 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas nos Estados Unidos é um fato que já nasceu histórico. A Guerra do Paraguai, por exemplo, em 1864 a 1870, é um fato que já nasceu histórico. As diretas já, movimento a favor das eleições presidenciais, eleições diretas para presidente no Brasil na década de 80, já nasceu como fato histórico. Então tem fatos que, pelo seu impacto, pelo seu significado, pela sua importância, já nascem históricos. Não é? E, claro, o que o historiador ele intenta fazer é interpretar esses fatos. Então nós temos fatos históricos e a interpretação desses fatos históricos. É importante dizer que um fato histórico, muitas vezes, recebe diferentes interpretações dos historiadores. Isto por conta das problematizações diferentes que os historiadores elaboram. Também o ângulo de análise ou abordagem diferente, se uma abordagem mais econômica ou social ou política, então há interpretações diferenciadas nesse sentido, ou até mesmo por conta de uso de métodos diferentes. Você pode chegar também a outros resultados na análise e na interpretação. Então isso é importante também colocarmos aqui em evidência, né? Agora, quando se fala em produção do saber histórico e quando se fala em investigação realizada pelo historiador e, a partir dessa investigação, a elaboração desse conhecimento histórico, tem uma coisa que é importante, fundamental e que os historiadores em geral procuram se desvencilhar e ao mesmo tempo ficar distante, né? Que é o anacronismo. O anacronismo é um pecado capital para o historiador. Mas o que é o anacronismo? É quando se coloca uma coisa fora do seu tempo. Isso deve ser evitado. Isso é um pecado capital, né? O historiador, ao olhar para aspectos
da sociedade no passado, ele não pode olhar com os olhos do presente, com os valores do presente, com conceitos do presente. Ele tem que se despir disso, ir a este passado através das fontes históricas, com a mente aberta, com o coração aberto, para entender as ações dos seres humanos naquelas sociedades passadas, a partir dos significados que eles atribuíam às ações passadas, a partir dos valores, a partir das tradições daquelas sociedades passadas. E não colocar, né, os valores e tradições do presente fora do seu tempo, né? Então, o anacronismo, ele deve ser evitado. Um exemplo concreto de anacronismo é quando, por exemplo, nós voltamos os olhos ao passado e tratamos ali de 1530, 1560, 1630, o período denominado período colonial, já pensando, por exemplo, num Brasil colonial, com as fronteiras atuais, com os estados atuais, né? Quer dizer, não, é uma América portuguesa com um espaço diferenciado, com unidades político-administrativas ligadas à metrópole. Então, não era o Brasil de hoje. Então, isso é um exemplo de anacronismo, né? Um outro aspecto a salientar tem a ver com a fonte histórica. A fonte histórica é a matéria-prima do historiador. O historiador tem acesso ao passado a partir dos documentos que chegam a ele até o presente, que ficam guardados em arquivos. Então, são esses documentos que permitem ao historiador ter acesso às sociedades passadas, às dimensões, aos personagens dessas sociedades passadas. Agora, ali na fonte você não encontra algo dado. Ela não te revela efetivamente o que está lá no passado ou o que ocorreu no passado. Ela não traz em si informações prontas. O historiador, ao identificar, ao selecionar, ao trabalhar com as fontes, é ele, o historiador, ao perguntar, indagar as fontes, à luz das suas problematizações, dos problemas levantados no processo investigativo, é que vai então extrair dessas fontes respostas e a partir daí buscar explicar o seu tema, elucidar o seu objeto de estudo dessas sociedades passadas, né? Sobre as fontes, é importante ressaltar uma coisa. Hoje elas são entendidas como tudo aquilo que se refere ao ser humano no passado. Então, revistas, jornais, periódicos em geral, processos crimes, os próprios documentos oficiais, imagens, vestígios arqueológicos, literatura, enfim, todos os registros deixados pelos homens e que foram preservados e chegaram até nós são fontes históricas. Então, essa ampliação do conceito de fonte, ela foi primordial e permite ao historiador alcançar esse passado das sociedades, né, a partir delas. Então, a matéria-prima do historiador são as fontes. E como mencionamos ainda há pouco, e o próprio autor Caio César Bosch frisa, há então um mundo de fontes. E o autor
ele aponta três principais fontes no texto. É claro que ao longo da nossa disciplina, Metodologia da História, vamos falar, até mesmo pontualmente, em alguns momentos mais para frente, sobre fontes específicas, como os jornais, a imprensa, por exemplo. Mas nesse texto ele destaca três principais: a história oral, a literatura e as imagens. E tece alguns comentários sobre essas fontes históricas, sempre dizendo o seguinte, que as fontes elas se colocam para o historiador como uma porta de entrada para esse passado, mas que é um passado a partir do registro de outras pessoas que viveram lá e que a partir das suas posições sociais, da sua visão de mundo, fizeram esse registro. Então, a título de ilustração, quando olhamos para imagens do século XIX, início do século XX, muitas vezes aquelas imagens, seja desenho ou fotografia, elas foram ali pensadas, elaboradas, através de um posicionamento daqueles que iriam, então, fornecer a sua imagem para aquele retrato, para aquele desenho, né? E, muito embora elas pareçam uma espécie de congelamento da realidade, ou seja, a realidade captada tal qual ela ali se apresenta, mas ela não é especificamente aquela realidade, porque, como a gente mencionou há pouco, há um processo de montagem daquele cenário, daquelas pessoas, seja a partir do posicionamento na foto, das roupas, do ângulo, etc. Então, tudo isso o historiador deve observar em relação às imagens. Na literatura, ele cita a obra de Machado de Assis, que tem muito de aspectos históricos ali que podem ser explorados pelo historiador. Então, a literatura, ela também permite você entrar em momentos de sociedades passadas. E a história oral que hoje em dia tem uma força enorme, principalmente para dar voz a sociedades que não têm a escrita como base, que são sociedades orais, para dar voz a grupos e setores populares que muitas vezes são registrados nos documentos oficiais a partir das páginas policiais, de processos de crimes, enfim. Mas não só isso, a história oral ela possibilita, para além de recuperar essas vozes e esses pontos de vista sobre o passado e posições sobre esse passado, né? Ela também é um documento que, como outro qualquer, precisa ser criticado, precisa passar por um processo de cruzamento, mas que enriquece em muito a possibilidade do historiador de alcançar aspectos dessa sociedade passada que, em certos documentos, como os documentos oficiais, o historiador não alcança. Então, daí a importância, né, da história oral e das fontes de uma maneira geral. Então, turma, para finalizar a aula de hoje, é importante dizer que nós temos aqui a atividade do historiador, o pesquisador, nós temos aqui o objeto de estudo, e aí as fontes históricas são fundamentais, porque elas permitem ao historiador
que o historiador construa o seu objeto de estudo, aspectos da sociedade passada, né? E há então um diálogo aí entre o historiador, as fontes históricas e as lentes que os historiadores usam são lentes conceituais, teórico-metodológicas, que permitem ir para além daquilo que está na documentação, né? Então, o saber histórico é construído a partir desses elementos. Agora, não podemos deixar de lado aquilo que foi dito na nossa primeira aula. O historiador, ele é um indivíduo que se insere no interior de uma sociedade. Então, ele é influenciado por essa sociedade enquanto indivíduo que nela está presente e também recebe formação, uma formação acadêmica a partir de um dado contexto histórico no interior dessa sociedade, em que há linhas de força historiográficas que vão fazer com que ele tenha uma dada escrita da história, que ele acabe optando por uma dada escrita da história, né? Então isso também deve ser considerado, tá? E as questões que estão presentes na sociedade atual, essas questões, como nós vimos na aula anterior, influenciam também o historiador na construção do seu objeto de estudo, na escolha do seu tema, na seleção das fontes, etc. Então, atentem também para essas questões. E para finalizar de verdade, eu tenho certeza que aqui, nesta aula, vocês acabaram se lembrando de alguns pontos que vocês viram em introdução aos estudos históricos. É isso mesmo, né? Então, pensem nisso, reflitam sobre os aspectos levantados aqui na disciplina anterior, as questões postas, e nós temos muito mais para frente, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos falar de um texto específico sobre métodos na história, já iniciando uma apresentação geral sobre métodos da história, na disciplina histórica, né? E já avançando um pouco na questão dos métodos. Então, até a próxima aula, gente. Forte abraço a todos aí.